Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Cine Catálogo, mais uma quinta-feira aqui com meus amigos. Como o senhor está, Caio? Como é que tá por aí os ânimos após esse filme lindíssimo e belo que nós acabamos de ver? Boa noite a todos. Assim, eu tô bem e, pô, é um filme aí que, além de não ser muito palatável, né, aos olhos, ele me deixou meio intrigado. Boa. Mas é isso, a discussão vai ser legal. Será? Vamos ver, né? É, Vamos ver. e, e você, Gus, como é que você tá? Tô bem, cara. Foi de fato um dos filmes aí que a gente viu, né? O que eu quero dizer assim, né, num contexto geral, é que assim, a gente se rendeu à estética. Se rendeu a estética, é, cara. Boa. Bom, hoje nós assistimos a Eraserhead, filme do nosso saudoso David Lynch, de 1977, o filme. Ele é bem conhecido por sua capa icônica, no entanto eu não tinha nem ideia do que era sobre, nunca tinha nem visto nada. E finalmente chegou a hora de enfrentar esse filme aí de 1h30 quase. E o Caio vai trazer a sinopse pra gente, né, Caio? O que você tem a dizer? é, eu vou trazer do meu jeito, né? Boa, à vontade. Assim, o filme ele é em preto e branco, né, rapaziada? Ele fala sobre esse mano que é o Henry, que ele é só um trabalhador comum, né? Ele é um impressor, né? Não é isso? Isso, trabalha com É, impressão. Ele não com explicou muito bem, né? impressão. Mas eu acho que é isso. É, ele não. Assim, nada é muito explicado aí, mas. Enfim, a gente começa o filme ele indo pra casa da namorada dele, né? E, e aí, quando ele chega na casa da namorada dele, acontecem várias coisas, mas a principal é que ele recebe a notícia de que ele é pai, né? Que ela ficou grávida, pariu uma coisa, né? Que não dá pra chamar de bebê. E aí eles têm que começar a criar essa coisa. E ela fica fazendo vários sons diferentes, não deixa eles dormir, até que chega um ponto que ela não aguenta mais e fala: Toma, você cria. Vai que é E sua, aí o paizão. Henry, o Henry vira um pai solteiro aí dessa coisa, né? É basicamente isso. Assim, se Eraserhead fosse feito hoje em dia, nosso amigo aí, o Pedro Pascal, já tava coçando pra fazer esse pai solteiro aí, né? Eu não Meu Deus sei do se céu. estaria, tá? Porque, caralho. Nossa. Com certeza, mano. Com certeza esse cabelo aí do mano pô, ele. Nossa, amaria usar. Cara, o bom desse filme é que a sinopse não diz absolutamente nada sobre ele, né? Assim, tipo, Não, não dá pra é você isso aí, extrair mano. nada da sinopse. Cara, eu Não, vou. e eu não falei nada de diferente, assim, tipo, é isso, tá ligado? Não, a história Isso. é literalmente isso. Bom, eu acho que o ponto a se tirar da frente, né, antes da gente discutir qualquer coisa, é a questão estética, né, que a gente já trouxe, mas para além de ser preto e branco, ele é muito esquisito, né, os personagens são todos esquisitos, é tudo bizarro, a cenografia é tudo estranho, tudo com esse aspecto mórbido, tudo tá meio morto, meio sumido, as plantas mortas, as coisas esquisitas, as cobertas rasgadas. É tudo desconfortável nesse filme, né? Tudo amplamente desconfortável. E especialmente o desconforto vem não só dos personagens, né? De toda essa história maluca, dessa criatura bizarra, mas da trilha sonora, né? Que tá sempre fazendo questão que você escute até o mínimo barulho, como o Caio bem trouxe durante o filme. E então o filme ele é nesse aspecto técnico assim, né? Não tem muito o que debater de qualidade, porque realmente ele é muito bom, muito marcante visualmente, né? Agora, sobre o que este filme está falando, né? Essa é a grande parada. E vocês querem ir pra isso já ou vocês querem fazer algum comentário É... mais estético? Cara, eu
tô assistindo, né, o Twin Peaks. Uhum. Não confundir com Peak Gêmeos, não é a mesma coisa. É... Piadinha besta. Eu percebo, né? Eu consigo exprimir o estilo dele nessas duas obras, justamente desse estranhismo, assim, desse absurdismo, assim, que você demora um pouquinho pra se acostumar, né? Porque no começo é tudo muito esquisito. Em Twin Peaks é exatamente desse jeito. O primeiro episódio começa de um jeito e você fica se questionando todo o ambiente e todo o contexto daquelas situações. Mas aí, tipo, eu acho que o David Lynch ele vai fazendo isso de uma maneira tão gradativa, assim, que você vai se acostumando com as coisas e no final das contas, diante de tanta coisa absurda, tudo parece normal, tá ligado? Assim, pra Entendi. mim, por Faz exemplo, bastante o Caio sentido. falou, né, que ele trabalha na impressão dentro de uma fábrica. Pra mim, esse é o fato mais esquisito do filme, assim. Tá ligado? Né, mano? É um dos bagulho mais nada a ver, Não adere em realmente. nada, mas eu acho que é justamente pra trazer essa estranheza na normalidade mesmo. No mais é isso. Uhum. Né? É um filme todo estranho, né? Tudo vai ficando mais estranho, mais bizarro. E quando você acha que não dá pra ficar mais, acrescenta alguma coisa mais bizarra ainda. É bem, bem louco. Então, assim, eu vou tentar, né? Eu acho que foco na palavra tentar, dizer o que eu pensei sobre esse filme, né? Tá. Inicialmente, eu acho que assim, o filme ele vai para essa questão da criança, né? Da relação paterna ali. E isso é muito importante dentro do filme, sim, mas eu acho que é um pouco mais que isso, assim. Eu acho que esse filme ele é essencialmente uma crítica ou uma análise ou uma parada assim nesse sentido do sujeito moderno, né? Da modernidade. Tipo, Tá. e aí começa com essa questão do bebê, né? Dessa criatura esquisita, dessa bizarrice. E aí eu acho que o bebê em si é essa representação da questão do medo da paternidade mesmo. Assim, tipo. E aí, enfim, antes de eu entrar exatamente em cada aspecto, eu acho que tudo que acontece no filme é a psique do Henry, assim, tipo, é tudo que ele está vendo de uma forma muito amplificada. Tudo que ele tá vivendo ali, a família da namorada, a própria namorada, os barulhos, a criança, tudo que acontece ali, o filme mostra de uma forma, tipo, maluca e viajada, como se fosse o psicológico ali, né? Como se fosse uma parada 1000 vezes mais, assim, ao nível absurdo. E eu acho que isso é como ele enxerga o mundo, né? Então, tipo, é um exagero que nesse caso aqui o David Lynch escolheu o terror, né? Levar pra essa coisa do terror. Mas tudo é realmente aquilo, só que não tão assim. E aí são as representações desses medos, dessas coisas que ele tem dentro dele, né? Então, aí trazendo de volta a criança, né? Eu acho que a criança é um ser bizarro, um ser esquisito, uma coisa assim nojenta, porque é como ele ainda vê a paternidade, como esse lugar que ele não entende, essa coisa que ele não consegue lidar e ao mesmo tempo é um ser humano e em algumas cenas, né, esse bebê aparece como ele, né, dentro dele, mas ao mesmo tempo é uma Uhum. coisa completamente diferente que ele não consegue nem enxergar o humano ali dentro, né? Então eu acho que o filme, em vários momentos, ele vai mostrar como esse indivíduo, o Henry, que seria esse homem moderno amedrontado e meio maluco também, como ele encara essas coisas, né? E daí, puxando esse raciocínio um pouco mais, antes que eu acabe perdendo, eu acho que aí, da metade, a última metade do filme ali, quando vai pra esse aspecto dele perder a cabeça e virar a borracha ali do lápis, aí eu acho que a crítica ela já tá falando da modernidade no sentido industrial mesmo, assim, né? O filme ele é muito industrial, nesse Sim, sentido sonoro, sim. mas aí eu acho que ele tá falando dessa coisa da gente ser meio máquina e se tornar aqueles produtos e não ser Isso. humano, de perder a individualidade também, né? Tipo, de não se achar em nada, de não ser nada. Então, tipo, eu acho que ele pira, assim, na batatinha nos assuntos e ele vai extrapolando, assim. Tipo, eu acho que aí é o ponto do filme que é, tipo,
nem tudo você vai conseguir interpretar ou entender, porque ele vai extrapolando todas essas questões da modernidade, desde o sexo até o trabalho, e a definição do indivíduo e a paternidade. Então eu acho que ele tenta fazer um apanhado geral, assim, do indivíduo moderno e extrapolar isso pro terror, sabe? Tipo, essa foi pelo menos a leitura que eu fiz. Pode crer, mano. Um bagulho que eu tenho pra adicionar também nisso, tipo, eu concordo muito com o que você falou. Um bagulho que eu tenho pra adicionar é o fato também de, tipo, o cenário, né? Ele tem essa coisa de ser muito agressivo. Eu não sei se vocês concordam comigo, porque que nem a casa dos pais da Mary, tipo, tem sei lá, mano, é muito enclausurado, sabe? É quase claustrofóbico em alguns lugares, mas a sala, tipo, ela é construída de um jeito também, tipo, os móveis são ou muito grandes, tipo, tem um jeito, assim, eu não tô sabendo explicar muito bem, mas, tipo, o jeito que o cenário foi construído é pra te deixar muito desconfortável, e o fato dele ainda ser também em preto e branco torna muito difícil você ter uma noção legal de profundidade das coisas. Então, tipo, tem algumas coisas que parecem ser muito maiores do que são, tá ligado? Tipo, quando naquela parte do sonho, né, que o menino chega com a cabeça pra transformar em borracha, tipo, basicamente você não consegue ver aquela máquina, né? Você vê só a parede preta. E você acha que aquela parede é todo o cenário. Acho muito interessante isso. E essa questão também, né, ele é pai pela primeira vez, né, e tem esses desafios também, né, de tipo, pô, como é que meu filho vai ser? Como é que eu vou criar ele? Essa coisa também de tipo, pô, será que eu quero que meu filho seja igual a mim? Tem essa parada também, né, tipo, pô, essa questão de perder a cabeça e virar o filho, né, tipo, eventualmente isso vai acontecer com o meu filho, né? Eventualmente meu filho vai virar eu e eu não sei como lidar com isso. É bem interessante essa proposta. E tem a parte sexual, assim, do filme, eu não peguei muita coisa. Por mim foi só mais uma escolha estética e, sei lá, parece até uma questão que a gente viu em Le Bon Hair, tá ligado? Tipo, de tipo, dos filhos serem a âncora da pessoa, tá ligado? Entendi. Tipo, pra um novo relacionamento. Eu entendi mais ou menos isso. Se for pra ter algum sentido, eu interpretei dessa forma, mas é isso. Acho que eu Acho que é isso penso que eu aqui tenho pra a questão sexual num aspecto bem freudiano, assim, uma parada bem, tipo, mais pelo lado da repressão, tipo assim, o sexo levou a um filho, e aí o sexo tem esse lugar meio proibido, Escondido. e essa coisa que não se acessa, Isso. e se eu fizer pode dar uma merda, e... Enfim, eu acho que Tanto que eles se afundam, né? eu acho que tem um aspecto muito freudiano aí, né? E aí remete ao que eu falei antes sobre essa coisa de tudo que tá acontecendo ser essas projeções dele, né? Essa culpa, ao mesmo tempo um desejo, né? Você vê que existe um desejo ali com a vizinha, né? Tem um aspecto sensual, mas ao mesmo tempo um medo, né? Fantasias reprimidas, e tudo isso vira coisa física propriamente dito. Então eu acho que esse filme é uma grande saladona, assim, dessa questão da Eu psique, concordo. sabe? Assim, eu vou tentar passar a minha visão do que eu entendi, mais ou menos, né? Então a gente Dá-lhe, papai. Nada está errado. acompanha, né, o Harry e a gente percebe, primeiro de tudo, né, uma relação onde não tem propriamente dito o amor, né? Então a gente percebe que ele não gosta dela, que pra ele tanto faz a própria existência da menina. Ele não se importa nem um pouco, né, sobre qualquer coisa que esteja relacionada a ela, contanto que a vizinha avisa que ela ligou, os caralho, ele fala, beleza. E ele chega atrasado, porque ele sequer se importa em chegar a tempo, né?
E eu acho que o filme vai discutindo em relação a essas coisas, né? Do jeito dele, né, do jeito bem peculiar, mas falando sobre como existem, né? Crianças que nascem de casamentos que não possuem amor e nem desejo, né? E, Hum. e eu vejo o filme discutindo muito isso porque a criança em si, ela não tem uma forma, né? Ela não tem uma forma física e eu acho que uma Pode forma crer. física, né, normal, né? Vamos dizer entre aspas, assim. Uma forma física normal dentro da nossa realidade. E eu senti que ele estava discutindo e tentando exemplificar justamente isso, sabe? E, e sobre justamente também as dificuldades de ser um pai solteiro, né? Eu vou ser um pouco redundante porque eu vou falar até um pouco parecido sobre o que o Vitinho falou, mas assim, eu vejo, né, no filme, no desenvolvimento dele, justamente essa questão do estar preso à criação de uma criança, né? E, tipo, sobre justamente a dificuldade de É. criar, né? Uma pessoa sozinha. Uma pessoa pela qual você não consegue ter apreço ou afeto, porque ele surgiu de uma relação onde isso também não foi semeado, né? Então, eu Uhum. percebo como o Harry tem essa dificuldade, né, de criar algum tipo de vínculo com a coisa, né? E a parte do. E, assim, você vai percebendo como ele vai se tornando, né? A criança, como ele vai se vendo, como ele vai se prendendo, e, e como ele se sente sendo a própria criação, né? Esse conceito de muito de como, por exemplo, o artista ele se enxerga dentro da própria criação, né? E eu enxerguei dessa forma, como Harry Pode se crer. enxergando dentro do próprio filho e se sentindo como se fosse a própria criação, né? E Uhum. a parte sexual aí que o Caio citou, eu acho interessante porque eu enxerguei aquilo como se fosse, assim, é difícil, né? Porque pra ele o sexo não significa nada, né? Assim, é, deu origem a um bebê esquisito, mas pra ele nunca foi muito nada além disso, né? Então eu senti que ali, naquela cena com a vizinha, foi a primeira vez em que ele se sentiu. Ele sentiu que ele estava fazendo sexo pelo prazer do ato mesmo. E eu achei isso muito interessante. Tem essa questão bem freudiana mesmo que o Vitinho falou, da repressão, né? Justamente por causa disso que eu acabei de falar. E eu acho que é isso, assim. Eu vejo, né, a cena final ali como Boa. justamente a libertação do ser, né? Da- das, Uhum. das vontades e das obrigações, né? E ele. Isso, é Aquela uma casca, casca né, se se quebrando quebrando e e tal. ele renascendo de si mesmo, né? E passando a se enxergar de uma outra Isso. maneira e as coisas acabam parando de fazer sentido, né? Em algum certo ponto ali do filme. Mas é isso, assim, é um filme extremamente. Boa. Em certo ponto tu Em todo forçou, irmão. momento. É. É. Assim, pra, É. pra É. mim que sou, né, um pouquinho. Eu não diria que eu tenho sensibilidade a sons, tá? Eu não tô no espectro autista, mas essa questão do som, assim, pegou bastante, assim, me incomodou pra caralho, assim, o filho da puta ele É. conseguiu, Pegou demais, assim, mano. Nossa. O tempo insuportável, Aham. todo. mano. Tipo, tinha Demais, uns mano. barulhos ali que, porra, espero que o sonoplasta esteja bem, mano, porque se ele não, Mano, sabe o que eu pode falar, lembrei? eu acabei já. Não, não, acabei, Não, pode, termina, pode dar. termina, termina. Você já... Mano, no Paris, Texas, lembra? Paris, Texas, tipo, tem essa coisa do som também. Só que aqui, mano, é feito pra te incomodar É, É, mais ainda, tá ligado? tudo nesse filme, exatamente. Aqui é feito pra você perceber, mano, que, tipo, ó, tá acontecendo coisas né, aqui, ó. Tá maluco, velho. Pô, um negócio rápido que queria adicionar na fala do Gus. É, Hum.
Primeiro, né? Eu acho que sinceramente, acho que um psicanalista aqui ia agregar muito conhecimento, mas além das questões psicanalíticas, esse aspecto da criança, né? Se você for ver, né? Tipo, foi uma criança que no filme não foi gestada, né? Meio que ela apareceu, assim, ela existe, né? E ele não tinha ideia de que teria um filho, ou que existia um filho, e daí eu fiquei pensando nessa ideia de projeção, né? Porque quando uma criança vai nascer, existe muita expectativa ali em cima, né? Planejamento de sonhos, uma coisa como se vai ser menino ou menina. Então se gera uma expectativa muito grande. E essa criança, ela não teve nada disso, né? Tipo, ela talvez. Aí essa coisa dessa forma bizarra. É justamente essa ausência total de projeções ali sobre essa criança, né? Eu pensei num negócio meio assim, agora que o Gus estava falando disso. E aí essa questão do fim, eu acho que eu acabei não falando, também não pensei muito sobre. Mas, né, ela ali, a mulher ali que fica cantando ali, ela representa mesmo esse anjo, né, eu acho, né, que no caso aqui funciona mais como uma metáfora pra morte, né, pra, enfim, transcender ou alguma coisa assim. E aí eu acho que aí a ideia da luz branca, né, desses flashes que tem no fim, eu acho que tem uma ideia meio de, pensando no título também, por outro lado, essa coisa de apagar, né, de apagamento, eu acho que vem meio nessa ideia de sumir, assim, de dissolver, né, tipo, e aí acho que fica meio uma coisa como a morte, como uma forma de se libertar de todo esse peso, assim, né, de toda essa merda, de toda essa desgraça que tá acontecendo ali. Mano, é um filme que eu acho que ele comporta muitas interpretações, não só, claro, que do cunho psicológico, mas eu acho que do existencial também, né? Dá pra, talvez alguém que tenha mais essa sensibilidade aí pros existencialismos da vida possa, o Nietzsche assistir isso aí, cara, ia ficar, pô, da hora demais, sei lá, assim. Enfim, acho que uma coisa também que eu queria retomar e falando dessa coisa do filme, mano, eu acho que esse começo do filme, quando ele vai na casa da namorada ali, eu acho que é uma representação perfeita de como é na vida real, mano. É exatamente assim, mano. Primeira ida na casa da namorada é desse jeito, mano. Desse jeito. Sem tirar a cor, mano. A avó morta na cozinha. O frango sangrando. É isso. Sogrão querendo mostrar o joelho pra você. Quer ver meu joelho? O sogrão falando que colocou todos os canos daquele bairro. Eu sou o pá. Ah, não. Fute fala. Ele meteu, sou encanador. A sogra vindo perguntar se você transou com a filha dela e dando uns beijos no seu pescoço, tá ligado? Coisa assim. Coisas leves. Não, coisas leves. Coisas leves. Ó, eu acho que é por aí, mano. Eu acho que é isso aí. O título meio que a gente falou aqui no meio, né? Tem literalmente a cabeça dele virando borracha. Mas aí eu acho que daria também pra falar dessa ideia de solução, falta de individualidade, né? Uma cabeça meio vazia, sei lá. Coisa meio... Eu acho que agora, né, por essa discussão, eu acho que o título em português de Portugal, eu acho que faz um pouquinho mais de sentido. Tipo, ele dá um norte, tá ligado? Porque o título em português de Portugal é No Céu Tudo é Perfeito. Né? Eu acho que realmente dá pra ter essa noção de que, tipo, né, como você falou, né, Victor? Que, tipo, a morte ser essa solução, né? Tipo, esse apagamento. Né? Faz sentido. Importante, com base no que o Caio falou, né? Essa frase em inglês ali é a música que ela canta, né? A figura ali do anjo. Ela fica cantando essa frase. E eu acho que é essa... E daí eu não entendi bem de onde que esse anjo tá, mas me deu a impressão que tá dentro ali daquele aquecedor ali, daquele negócio. É tipo isso. Isso. Mano, que brisa. É um palco dentro do aquecedor. Que brisa da porra, mano. Pelo amor de Deus. Cara, esse filme inteiro é uma maluquice. Louca. Meu Deus. Cara, eu tava lendo aqui e, tipo... Assim, aqui o David Lynch, ele não explica a porra dos próprios filmes, né? Ele tá cagando pro que você acha. Ele acha que você tem que ter sua própria interpretação, mas eu não quero saber. Ele filmou aquilo com alguma projeção e eu quero saber qual que é essa. Mas o filho da puta também morreu, então vamos lá. Já era.
O fantasma dele tá na mansão dele lá. Então. Dá pra perguntar as Aqui coisas. fala que basicamente, assim, ele nada disso é confirmado, tá, rapaziada? Pode ser fake news, e eu gosto de compartilhar fake news, então eu vou seguir. É o bagulho da filha? O filme ele tem muita relação com o próprio David Lynch, né? Sobre quando ele foi morar com sua esposa na Filadélfia. O apartamento dele ficava ao redor de indústrias Pode e falar. fábricas, o que explica a ambientação do filme, né? E você consegue ver, né, que o cabelinho também, né, é muito semelhante ao do Lynch e do É Henry. verdade. E ele é estranho, né? E o Lynch ele sempre falou sobre como ele sempre foi um adulto esquisito e como ele cresceu sendo uma pessoa esquisita, sendo de difícil comunicação e tal, e não sei o que lá. E aí ele fala aqui, ó, Lynch também mencionou que quando sua filha, Jennifer Lynch, era um bebê, ela gritava e chorava o tempo todo, além de ter um caso grave de acne infantil. Por isso que aquele bicho tem Putz. aquela aparência horrenda quando ele fica doente. Pode crer. A própria Jennifer fala que é difícil de assistir o filme por chegar muito perto de casa para ela e sua mãe, que permaneceu em mais lençóis com Lynch por um bom tempo. Enfim. Então acho que faz sentido. Se for sentido. mesmo, faz sentido, assim. É uma extrapolação do que aconteceu, né? E ele explorando justamente o medo que ele tinha de ser pai, né? Porque, pelo que eu sei do Lynch, ele não era um bom marido e provavelmente também não era um bom pai. Bom. Então, eu acho que é mais isso, né? A gente vai, né? A gente entra nessa extrapolação, nessa psique dele, mas bem profunda, né? E vai entrando dentro desses pensamentos dismórficos, assim, e a gente só vai mergulhando de cabeça, mas acho que por trás tudo tem um final, né? Então, e tudo tem um sentido. Cara, eu acho que faz muito sentido porque, assim, cada vez mais eu vejo que pra você fazer uma obra com primor, assim, tipo, dirigir um filme, atuar um personagem, você tem que ter um conhecimento de causa, entendeu? Você ter o conhecimento prático do negócio. Então faria muito sentido, porque é uma coisa bem específica, assim, né? Tipo, são delírios ali, devaneios e coisas que são muito específicas, assim. É uma mente bem maluquinha, né? É algo muito pessoal, né? Se for para pensar, tipo, é muito, tipo, caralho, irmão, você podia não ter feito esse filme, sei lá. Tem muito de você nele. E eu acho que, tipo, por exemplo, o que a filha dele fala, né? De ela não conseguir assistir essa porra. Então, assim, deve ter sido algo extremamente pessoal mesmo. Mas eu, assim... a gente quase não conseguiu, exatamente. né? Imagine ela. Mano, e se eu não me engano, tipo, é tão pessoal que ia ter umas paradas de, tipo, da infância do Lynch. Só que, se eu não me engano, ele cortou. Eu acho que tem uma parada assim que, tipo, o filme era pra ser um pouquinho maior, tá ligado? Ele tem 1h20 e poucos, né? Era pra ele ter 1h40 e poucos, mas, assim, cortaram algumas cenas, tá ligado? Queria ter cenas que remetiam à infância do Lynch e tal. Bem doideira, mano. Loucura. Ó, eu estou satisfeitíssimo com a nossa análise. Vocês têm mais algo a agregar? Nengues. Então nós podemos ir para o momento mais gostoso, mais esperado, que é o momento das notas. A notonha. Meu, aí, pra mim sempre é um momento muito difícil, mas hoje mais do que nunca, porque assim, né, achei legal o filme esteticamente, achei legal a metáfora, achei incomodativo, terrorzinho massa, aspectos psicológicos. Tem uma soma de coisas aí que me é muito positivo, né? Por outro lado, é um filminho pra você assistir no Sessão da Tarde? Não é. É um filminho pra você assistir com a sua família? Não é. É um filminho pra você assistir com seus amigos? Se os seus amigos for bem piroca, provavelmente. Mas assim, Baita elogio aí, mano. Baita elogio aí. É por isso que eu tô trabalhando a avaliação, assim. Eu conseguiria dar uma nota alta pra esse filme?
conseguiria. Eu conseguiria dar uma nota baixa pra esse filme? Conseguiria também. Então, eu tô com bastante dificuldade, assim. Tipo, eu gostei do que eu vi e talvez ele, por ser incomodativo, seja bom, mas eu acho que ele incomoda num ponto que ele já não é tão bom assim, sabe? Eu tô nesse lugar, Pode crer. tô nesse lugar muito esquisito. Dito tudo isso, eu não sei, galera, quanto vocês dariam? Dito tudo isso, vai vocês aí, ó. Vai vocês. Mano, eu vou falar aqui, ó. Eu gostei muito mais da parte visual, né? Tipo, o trabalho. Inclusive, uma parada que eu esqueci de falar, né? O trabalho com fantoches nisso aqui, mano, e os efeitos práticos. Coisa de maluco, né, velho? Bom demais. Coisa de maluco. Muito bom, velho. Muito bom. Eu não sei, eu acho que a criança, né, o bebê, pô, deve ter sido um trampo do caramba, mano. Um trampo do caramba pra fazer, tipo, aqueles movimentos, porque ele é um fantoche muito pequeno, né? Geralmente, em fantoches maiores dá pra fazer aqueles efeitos ali mais fácil, mas ele é muito pequeno pra fazer aquilo. Ou, sei lá, é um jogo de câmera, ele deve ser um pouquinho maior do que ele aparenta, não sei. Mas, dito isso, eu fico com 3 estrelas. Pra mim, boa. tá bom. Tipo, ele não é muito oh meu Deus, mas visualmente e conceitualmente ele é muito bom. Só não sei se a execução é pra mim, tá ligado? Aham. O conjunto da obra, mas... Eu pensei por aí, na verdade. Tipo assim, eu acho que o aspecto técnico muito legal. Eu até gosto ali do tema, mas eu também sinto que talvez não seja exatamente uma coisa pra mim, assim, tipo... Ele é muito marcante visualmente, mas eu acho que é mais o visual mesmo, assim. A história possivelmente não... A história, no caso, a discussão, né? Que a história é muito simples. Então eu acho que 3 estrelas tá bem legal, assim. Até pensei num 3,5, mas eu acho que eu vou ficar no 3 também. Assim, eu concordo com vocês. Assim, eu acho que é um filme muito pessoal, sabe? E por ser tão pessoal assim, eu não consigo me agarrar a isso, sabe? Então, assim, a gente tem toda essa questão, né, que eu citei dele querer que a gente tenha a própria interpretação dos filmes dele, mas isso aqui é muito pessoal. É muito algo dele mesmo, né? E eu acho que você tem que gostar muito da pessoa David Lynch, né? Não só como diretor, mas você tem que gostar dele como uma pessoa para você tentar para você... Como eu posso dizer? Pra você sentir essa afinidade com o filme mesmo, assim. Tecnicamente o filme é perfeito. Eu gostei muito de tudo que foi apresentado, até dos sons que estavam me incomodando extremamente. Eu entendi por que eles estavam ali, eles cumpriram o papel deles, tipo assim, primorosamente. Mas eu acho que eu teria que gostar um pouco mais da pessoa e do diretor pra gostar mais do filme. Então eu acho que nota 3 tá ótimo, assim. Perfeito. Ótimo, galera. Perfeito. Não, foi valiosa aqui a discussão. Acho que rendeu até mais do que eu imaginava. Só fazer que um adendo renderia. aqui. Eu vou mandar uma imagem aqui que foi como eu me senti vendo esse filme, tá? Ah, não. Eu tipo isso mesmo. vou- O Henry tava assim, mano. O Henry tava assim. Eu vou colocar O essa. Henry tava assim também. Vou O colocar filme- essa imagem no Substack, no post do podcast. Coloca, né? velho, porque Quem não- quiser ver, Faz vai uma tá lá. montagem, mano. Bota a coisinha ali no fundo ali. E vou botar sua cara aqui no Bob Pode botar, Esponja, pode sacanagem. Vai tomar no cu. É isso aí, ficamos por aqui então, galera. É isso. Até semana que vem. Beijos e Abraço. até logo. Beijo. Tchau.